Se me permite, antes Sim. gostaria de comentar uma fala que houve Sim. ali, porque foi um dos temas que também estiveram muito presentes no sínodo, justamente a fala de um dos senhores que disse, muitas pessoas leem a Sagrada Escritura, mas não vivem o que está escrito lá. De fato, o sínodo recorda uma palavra da igreja, de um dos santos, que a vida dos bons é uma leitura orante viva da Sagrada Escritura. Para recordar justamente que a necessidade da coerência entre testemunho, fé e vida, que leva também as pessoas a uma maior credibilidade ao texto sagrado, a buscarem-no como fonte também de vigor pessoal. Né? Aliás, o senhor me fez lembrar aqui o saudoso Papa Paulo VI, que é interessante, claro, não minimizando, colocando entre parênteses a questão do estudo acadêmico, do aprofundamento da palavra de Deus, mas ele dizia que, especialmente nesse terceiro milênio, não é mais até do que mestres e doutores, teóricos da palavra, a gente precisa de testemunhos que dão a mesma credibilidade à palavra. Temos aí os santos, mas as testemunhas do hoje, não é? Daí o senhor está dizendo. E justamente esta necessidade que se espera, nós percebemos cada vez mais também recorrente no próprio magistério de Bento XVI, na insistência que ele traz, de se reencontrar o próprio do cristianismo na sociedade de hoje que está tão desfacelada, e este próprio está vinculado à experiência de Deus. Em Deus Caritas Est, se não me engano, no número 18, ele recorda algo que considero muito significativo, que é justamente o fato de que uma pessoa que não faz a experiência de Deus e não tem um contato com Deus, ela somente vê no outro o próximo e não é capaz de ver no outro a face de Deus, ou a imagem e semelhança de Deus. Penso que isto seja muito iluminado e nos leva bastante a refletir. E nessa questão da ecologia que falamos inicialmente? Pois não, Frei, diga aí então. Eu estava esperando a oportunidade, não, está muito bem colocado, mas para não perdermos uma preocupação que o Bento XVI tem revelado no Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, ele volta, que é a questão ecológica. Só que ele pega a questão ecológica não só no sentido de efeito estufa, ou coisa que valha, mas muito mais profundo, o relacionamento do ser humano com a criação. E aí, se eu estiver errado, o nosso Padre Henrique vai me corrigir, mas logo nos primeiros capítulos do Gênesis, mais exatamente no primeiro, você tem, por assim dizer, 10 ordens, não é? Faça-se a luz, e a luz foi feita, separe-se as águas e a terra, etc. Ou seja, é a palavra de Deus que coloca no caos que existia, não é? O tuvabu, não é? Tuvabu é o caos inicial, a palavra de Deus que coloca ordem. Ou seja, ela vai dando como que as coordenadas para que todas as criaturas se interrelacionem adequadamente. Muito bem. Agora, quando o Papa volta a essa ideia, eu vejo justamente nessa linha. Através da palavra de Deus, nós vamos ser interpelados a não só colocar ordem na criação no seu todo, mas sobretudo em termos de sociedade. E aí é que entra o próximo, não apenas no sentido individual, mas também no sentido comunitário, sentido social. Então a igreja da palavra é a igreja dos pobres. Ela desde o começo partilhou, criou os diáconos para partilhar o pão mesmo, né? E assim nós percebemos essa conexão. Acho muito importante a palavra de Deus na ecologia enquanto convívio harmonioso, profundo com toda a criação e, consequentemente, também com as outras criaturas humanas, não é? E diria com o todo. Mais uma coisinha que gostaria de observar, esse caos, esse cosmos. Nós vivemos num mundo plural, e o que é evidentemente algo que sempre existiu, mas que hoje a gente tem mais consciência. Nesse mundo plural, não é? É uma espécie de caos que a gente vive, de línguas, de culturas, por um lado próximos, mas o Bento XVI diz, mas nem sempre irmãos, né? Isso é muito interessante, não é? E depois também as várias concepções de mundo, de economia, de sociedade. Nós temos muitos choques, muita discriminação. Ora, a palavra de Deus deveria nos conduzir à comunhão,
que isso é o verdadeiro cosmos, o todo. E isso só através da palavra, que é Jesus Cristo. Ô, Frei Moser, não é nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como é que o senhor citou uma palavrinha aí há pouco? Pobreza, opção pelos pobres. Como é que o senhor relaciona isso, por exemplo, com a questão da teologia da libertação na América Latina, que privilegiou, não é muito esse aspecto, e parece que o Papa, ainda quando Cardeal Ratzinger, chamou um pouco a atenção. Então, qual é a concepção de pobre aqui que nós estamos falando, de opção pelos pobres? Já o padre Luiz Henrique, que é doutor nessa área, também quero pedir a ajuda dele para entender o que os evangelistas querem dizer com isso. Mateus, quando fala, não é, bem-aventurados os pobres, Lucas, pobres em espírito, que negócio é esse? Mas não, diga aí primeiro. Lucas não diz pobres em espírito, pobres, ponto. Mateus é que diz em espírito, né? Olha, uma coisa não contradiz a outra. O que houve realmente, inclusive, um dos expoentes da teologia da libertação no Brasil, o Clodovis Boff, ele fez uma espécie de revisão da sua própria postura e dos teólogos, digamos assim, da teologia da libertação. No fundo, a miséria gritante em que nós vivemos ainda hoje, em toda a América Latina e em muitas partes do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas vivem em condições infra-humanas. Então, isso nos interpela. Não é possível, não é? Nós que somos convocados a partilhar os bens da terra com todos. Então, há um certo acento na pobreza material que dominou o começo da teologia da libertação. Mas, na realidade, sempre esteve presente, por exemplo, a questão das diversas etnias, a questão da mulher, a questão das raças, não é? Ou seja, da espécie assim, dominação do branco sobre o negro. Quer dizer, tudo isso estava presente na teologia da libertação. Apenas que se deu um acento muito forte no material, e o Bento XVI, então, Ratzinger, dizia, não, só material também não. Eu acho que ele simplesmente aqui, ele conjuga o material com o espiritual. Então, padre Luiz Henrique, que tipo de pobreza, então, a gente deveria escolher, né, a partir do que dizem os evangelistas, Mateus, pobres em espírito, Lucas, pobres de fato, que tipo de pobreza a gente deveria escolher e que tipo de pobreza deveríamos combater? A questão sobre os termos das bem-aventuranças exigiria de nós ao menos um programa inteiro, não é? Então, nem ousa entrar nessa questão aqui para não deixar no nosso caro telespectador este anseio que não vai ser resolvido, infelizmente, agora. Sim. Mas é significativa a fala de Frei Moser sobre o aspecto de que o Papa une essas duas dimensões de fato. A Igreja jamais deixou de falar da pobreza, dos pobres, dos necessitados, dos carentes, dos miseráveis, porque a Igreja é, neste aspecto, uma grande mestre, um testemunho concreto de quem sempre promoveu, de uma forma evangélica, a libertação e a promoção, não é, humana dos mais pobres, dos menos favorecidos, em todos os seus aspectos. Mas aqui o Papa recorda algo que é muito importante, que talvez tenha estado um pouco ausente, como recordou o Frei Moser, de algumas linhas teológicas sociais. Ou seja, o discutir a pobreza pela pobreza, ou o colaborar com o pobre simplesmente porque ele é pobre, desejando, quem sabe, tirá-lo daquela realidade, como a gente sempre ouvia, não dando peixe, mas ensinando a pescar, mas não nesta perspectiva somente, mas, sobretudo, percebendo que o pobre é também destinatário da evangelização. Ou seja, ele precisa ser salvo, ele precisa ter um encontro com Cristo. Ele não precisa ser somente libertado de acordo com as perspectivas capitalistas ou neoliberacionistas e de tipo político-social, mas ele precisa ser salvo existencialmente, fazer também a experiência do encontro com Cristo. E aqui, é muito significativo, se não me engano, o número 107, não me recordo. No número 107 da exortação pós-sinodal, o Santo Padre recorda: ao mesmo tempo, é preciso reconhecer e valorizar o fato de que os pobres são também agentes da evangelização. Eles não são somente objeto. Perfeito. Eles são agentes. Por que eles são agentes? Porque com a sua vida e o seu testemunho, eles evangelizam a todos nós.
Tá certo. Olha, nós estamos aqui caminhando para o final do nosso programa, estamos nos 2 minutinhos finais, eu sei, é verdade. Você gostaria que o programa fosse mais além, mas, como eu falei, ele tem esse caráter também provocativo. Então, eu quero pedir que rapidamente, Frei Moço que já ia falar, então aproveite agora, por favor, para, além da sua colocação, também incentivar você que nos acompanha, não é a aquisição desse documento, porque não é mais um documento, mas é a oportunidade de uma reflexão muito importante para a nossa vida cotidiana. Por favor, Frei. Olha, apenas uma observação final sobre a preocupação da igreja com os pobres a partir da palavra de Deus, não é? Então, que eles são destinatários, mas ao mesmo tempo os agentes da evangelização, eles nos interpelam, e aí uma pobreza de desprendimento ou uma pobreza imposta de exploração. Essa distinção é fundamental. Agora, eu gostei muito de uma observação que você fez rapidamente. A igreja sempre promoveu os pobres. Quem é que está na origem das casas de misericórdia, dos abrigos, dos asilos, dos orfanatos? A igreja. E tem gente que parece que não é capaz de reconhecer hoje, não é? E continua a igreja tendo muitas instituições destinadas justamente a dar suporte. Agora, é claro que nós não politizamos isso, mas realmente tentamos promover as pessoas. Tá certo. Professor, obrigado mais uma vez, o tempo já se expirou. Mais uma palavra final aos nossos telespectadores, por favor. Agradecemos a todos e recordamos aqui a importância que esse sínodo trouxe para a igreja na iminência dos 50 anos do Concílio Vaticano II e da Dei Verbum, de trazer para a discussão acadêmica, para os grandes temas da liturgia, da pastoral, mas sobretudo do testemunho ético no mundo contemporâneo, o valor e a centralidade da palavra na vida do cristão. Tá certo. Obrigado, obrigado pela sua participação também. Fica aí o convite para você, não é, adquirir esse importante documento, refleti-lo em comunidade e assim crescermos no conhecimento da palavra e no testemunho que ela mesma provoca em cada um de nós. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.